As cartas do Apocalipse foram organizadas em um quiasmo, uma estrutura literária que se parece com um triângulo deitado. As cartas que estão nas pontas são semelhantes. Éfeso e Laodiceia se tornaram mornas na fé. Esmirna e Filadélfia não são repreendidas pelo Senhor. As cartas que estão ao meio do triângulo ganham destaque. É onde está a ênfase do autor sagrado. Destas, Pérgamo é a primeira. E basicamente sua mensagem é: não se apeguem ao mundo. Se Éfeso podia ser comparada à nossa São Paulo, uma capital financeira, e Esmirna ao Rio de Janeiro, uma capital cultural, Pérgamo, nós temos que dizer, é semelhante à nossa Brasília, pois ela era a capital da província romana da Ásia Menor. Era de lá que César governava o Oriente, mas ele não era o único. Aos crentes deste lugar, o Cristo exaltado se revela como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Qual é a comparação, Renan? Os crentes de Pérgamo não precisam ter tanto medo da espada de César. Eles precisam muito mais temer a espada do Cristo exaltado. Pois ele não é apenas o Salvador bondoso da igreja, gente. Ele também é o Senhor, que, se necessário for, vai nos disciplinar pelo apego ao mundo. Esta é a mensagem desta carta. Não se apeguem ao mundo, não será fácil. Então, como esta carta pode nos ajudar? Primeiramente, ela nos ajuda ao nos apresentar o elogio do Cristo exaltado. Onde ele está? O elogio do Cristo exaltado está emoldurado por uma declaração que se repete. Volte os seus olhos para o texto comigo. Verso de número 13. Ao início deste verso, o Senhor diz: sei onde você vive. Ao final dele, acompanhe: onde Satanás habita. Percebam, o diabo trabalha em Esmirna, ele visita Tiatira, mas ao final do dia ele sempre volta para Pérgamo, pois é lá que fixou residência. Como é que nós explicamos isso? Uma das maiores autoridades no Apocalipse, o Dr. Gregory Beale, escreve o seguinte: Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia Menor a construir um templo totalmente dedicado a César. Em Pérgamo existia um grande centro de adoração a Esculápio, o deus da cura, em cujo culto serpentes passeavam entre os fiéis. E por trás da cidade havia uma colina tomada por templos pagãos. Um deles tinha a forma do trono de Zeus. Então, um leitor do primeiro século, quando se deparava com esta declaração de Jesus, provavelmente pensava nestas coisas. Satanás reinava em Pérgamo, tinha muita autoridade através da religião e da política. Assustador, você não acha? Mais assustador ainda, queridos, é o que encontramos dentro desta moldura do verso 13. Vamos ler todo o verso agora? Jesus diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade outra vez, onde Satanás habita. Em uma cidade dominada pelo diabo, o que impressiona até Jesus
é a fidelidade dos crentes. Sim, vocês foram fiéis. O Senhor vai exortar estes crentes, vai chamar a atenção deles, antes, porém, Ele os elogia. Vocês foram fiéis ao meu nome e não abandonaram a fé em mim, nem mesmo diante da morte de Antipas. Antipas, dizem os estudiosos, foi provavelmente pastor desta igreja. E ele morreu porque não se apegou ao mundo. Como seu nome indica, ele foi contra todos, religiosos e políticos. E por fidelidade a Cristo, ele pagou um alto preço. Gente, essa é a resistência que agrada a Deus. Será que a sua também é agradável aos olhos de Deus? Quais montanhas são dignas de serem transpostas nos nossos dias? Por quais questões vale a pena lutar em que você acredita piamente a ponto de sacrificar-se e de sacrificar os seus parentes, amigos e irmãos em Cristo? Eu tenho para mim que nós erramos muito na escolha de nossas batalhas. Há cristãos que estão lutando por coisas que mais dividem do que unem o corpo de Cristo. Eles lutam por coisas que mais confundem do que esclarecem os novos convertidos. É assim que você quer ser visto? Como o crente de uma bandeira pequena? Como um chato de um assunto só na internet? Outros crentes estão politicamente confusos em minha leitura. Eles criticam determinado grupo, chamam-no de idólatra, mas nem sempre percebem que estão também idolatrando pessoas, programas e bandeiras. Eu fico me perguntando, pastor Henrique, por que nós não somos tão fervorosos no culto? Por que não somos mais participativos na igreja? Por que não somos tão fluentes na pregação do Evangelho como somos nos debates políticos da internet, gente? Essa não era a resistência de Pérgamo. Antipas não morreu por César, nem por Roma, por este presidente, nem pelo Brasil. Antipas morreu por Cristo. Que as nossas conversas, portanto, tenham mais de Cristo. Que as nossas postagens na internet falem mais de Cristo. Que o nosso testemunho público exale mais do perfume transformador de Cristo. E descanse nessa verdade. Qualquer que seja o imperador no próximo ano do Brasil, quem sempre governou, quem sempre governará a igreja será Cristo Jesus. Tudo bem, Renan? Aqui dentro. Mas como é que se vive lá fora? Como é que se vive em Pérgamo? Como um cristão vive em uma sociedade em que Satanás e seus valores reinam? Marcão já nos ensinou. Quando Jesus esteve cara a cara com o diabo no deserto, a arma dele foi a palavra, gente. Por 3 vezes ele disse: está escrito. É o que Paulo nos ensina em Efésios 6, o texto base desta conferência. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Paulo a define. É a palavra de Deus. Você percebe as ciladas do diabo nos nossos dias?
tem visto onde Ele reina, onde atua, como as mensagens e setas dele chegam às nossas casas, você sabe. Como mesmo Paulo escreve neste texto, nossa luta não é contra seres humanos, queridos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Contra estes poderes, como já ouvimos antes, nós só podemos lutar na dependência de Deus. E a estas forças, nós só venceremos com a espada do Espírito na mente e no coração. Sim, você precisa perceber onde o diabo atua, mas muito mais. Você precisa proteger o seu coração e sua família com a palavra de Deus. Falando de família, gente, este texto tem um conselho prático extremamente importante. Qual é, Renan? O elogio precisa ser maior do que a crítica em nossas casas. Jesus outra vez vai criticar estes irmãos, mas Ele não o faz sem antes destacar o que é positivo. A ordem é importante. Os psicólogos nos dizem que uma palavra de correção pode pesar mais do que muitas palavras de elogio. Eu concordo. Jesus parece concordar. Por isso, como disse certo pastor, para cada crítica em nossas casas, que tenhamos 5 palavras de encorajamento. O mesmo vale para o seu pequeno grupo ou célula. O mesmo deve acontecer no grupo do discipulado. Sim, nós precisamos exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros, mas não só isso. Nós precisamos elogiar uns aos outros, encorajar uns aos outros, empurrar uns aos outros, celebrar a Deus uns pelos outros. É o que vemos aqui. Depois de nos apresentar o elogio de Cristo, esta pequena carta nos leva à exortação do Cristo exaltado. Se Satanás não pode derrotar a igreja do lado de fora, ele vai tentar fazê-lo do lado de dentro. É o que temos aqui. Leiamos os versos 14 e 15, por favor. Palavras do Senhor: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Quem é Balaão, Renan? Balaão é aquele falso profeta que, não podendo amaldiçoar os israelitas, armou ciladas para atraí-los ao pecado. E ele conseguiu? Sim. Está registrado no livro de Números. Os israelitas deixaram o acampamento dos santos e se entregaram às prostitutas cultuais de Moabe. Resultado do dia: 25.000 homens caíram sob o juízo de Deus. O que Balaão não conseguiu com suas falsas profecias, o pecado fez com maestria. Quem são os nicolaítas, Renan? São os discípulos de Nicolau, que por sua vez eram uma nova versão de Balaão. Começou como professor da igreja, mas em dado momento decidiu tornar o objetivo de seu ministério o seguinte: aproximar a vida cristã dos costumes de Roma. Ele conseguiu? Claro que não.
o que conseguiu foi, pervertendo a graça do Evangelho, ele empurrou os crentes para o mundo. Vocês podem cultuar a César e a Cristo. Vocês podem vir ao culto na igreja e celebrar festas pagãs, se misturando aos ídolos e às práticas ilícitas e imorais de Roma. Segundo Jesus, alguns crentes se apegaram aos ensinos de Nicolau e caíram na cilada de Balaão. E tem um detalhe: o Senhor não fala com eles em primeira mão. Esta carta é endereçada à igreja, verso 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Outra vez, a igreja de Pérgamo estava situada na capital. Mas os crentes não deveriam ter tanto medo de César. Precisavam levar a Cristo a sério. Pois César tem uma espada, Cristo tem uma espada de 2 gumes. Esta mesma espada pode proteger os crentes na perseguição e certamente vai discipliná-los na desobediência. A igreja de Pérgamo tinha que se levantar para corrigir os discípulos de Nicolau, os amigos do mundo. Caso contrário, não César, o rei de Roma, mas Cristo, o Rei da Glória, viria contra ela. Não é o que queremos, é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós amamos a pergunta retórica do apóstolo Paulo, mas me permitam fazer outra pergunta com base neste texto: e se Cristo for contra nós? Quem será por nós? Ou você acha que Deus não pode fazer conosco o que fez com os israelitas nos dias de Balaão? Como você pode estar tão certo que o Senhor não fará a você o que ele fez a Sansão na Filístia? Você se lembra? De tanto brincar com o mundo, o Espírito de Deus se retirou de Sansão. E o campeão dos israelitas terminou os seus dias como escravo de seus inimigos. Amigo, nosso Deus é gracioso, mas sua graça não é barata. Cuidado, portanto, com a complacência de seu coração. Não ache que pode viver em pecado tranquilamente. Não dá para viver com um pé na igreja e outro no mundo por muito tempo. Arrependa-se, senão o Cristo exaltado virá contra você. Por isso, é muito importante escolher a quem ouvimos semana após semana. Jovens, há pregadores fiéis e pregadores infiéis por toda parte. Existe o discípulo de João, que morre pela fidelidade à palavra, como Antipas. E existe o discípulo de Nicolau, que ama e prega os valores deste mundo. Tenha cuidado. Assistindo a pregações no YouTube, fazendo visitas, ouvindo algo enquanto corre, pergunte-se constantemente a quem este pregador está exaltando. Ao esforço e beleza dos homens, ou à graça soberana do nosso Deus? Ao sair dos cultos, pergunte-se: com o que estou encantado? Com a beleza e santidade do Senhor, ou com os prazeres e glórias passageiras desta vida? O pregador que você escuta
Ele também fala de pecado, ele menciona a santidade. Você já o ouviu falando sobre a justiça de Deus? Ou tudo o que ele tem em seu discurso são os sonhos e as ambições deste século? Não se engane, há muitos nicolaítas à nossa volta. Tenhamos cuidado, portanto. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho do movimento da palavra da fé. Não é o Evangelho do movimento da prosperidade e da cura. Não é o Evangelho do movimento sinta-se bem consigo mesmo, ainda que esteja em pecado. Não! O Evangelho que encontramos na Bíblia é o Evangelho da glória de Deus que brilha na face de Cristo. Nossa boa notícia não é viva como você quiser. Não é teremos uma vida longa e luxuosa na terra, não, queridos. Nossa boa notícia ao mundo é: nossos pecados são tão terríveis. E Cristo é um Salvador tão maravilhoso, que Ele se entregou na cruz do Calvário, a fim de nos livrar da condenação e de nos dar o que Ele tinha de melhor. Sabe qual é o melhor presente de Cristo para você? É Deus. A possibilidade de ter comunhão e prazer nele para todo sempre. Por isso, então, a disciplina eclesiástica é tão importante. Nós precisamos disciplinar nossos irmãos, ou então Jesus virá contra nós se não disciplinarmos nossos irmãos. Vamos deixá-los abraçados ao mundo e sob o engano do pecado. Alguém precisa ir lá, trazê-los de volta aos braços de Cristo. Talvez você esteja visitando-nos há algumas semanas, meses e quem sabe considerando a possibilidade de se tornar membro da Oceânica. A igreja é uma bênção, tem uma palavra abençoada, o louvor é maravilhoso, a estrutura convidativa é mesmo. Glória a Deus por isso. Mas pergunte-se também: até onde eu quero ir com a igreja em compromisso? Se você se tornar membro desta igreja, você vai ter que se preocupar conosco, na sua casa, na faculdade, no trabalho e até na internet. Será que estou levando uma vida de testemunho que agrada a Deus, que fala bem da igreja com quem congrego? E eventualmente nós teremos que sentar com você para o momento de prestação de conta. Irmão, por onde é que você anda que eu não o vejo mais nos cultos? Como vai sua vida com sua esposa, seus filhos? Você tem sido uma boa testemunha de Cristo no trabalho? Eu sei que a ideia soa péssima nos nossos dias. A sociedade não tolera autoridade, detesta regras. Eu sei, eu entendo. Mas talvez seja a salvação do seu casamento, a proteção do meu coração. Em uma igreja saudável, nós queremos correr a corrida cristã juntos, ajudando uns aos outros, alertando uns aos outros quanto às ciladas do inimigo e arrancando os nossos irmãos dos abraços do mundo e trazendo-os de volta para Cristo. É o que está acontecendo aqui. Bem, esta carta nos ajuda ao nos falar do elogio de Cristo, da exortação de Cristo. E para terminar, ela ainda nos ajuda quando nos apresenta a promessa do Cristo exaltado. Qual é, queridos? Verso de número 17.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo? Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. São 3 bênçãos para os que se afastam do mundo e decidem levar uma vida de santidade na presença do Senhor. A primeira é: ao vencedor darei do maná escondido. O Senhor fez provisão para os israelitas no deserto, e Ele está prometendo aqui cuidar dos crentes sofredores no mundo. Materialmente Ele vai suprir todas as nossas necessidades básicas. Espiritualmente Ele vai nos dar uma comida que o mundo desconhece, gente. Segunda bênção: ao vencedor darei uma pedra branca. No mundo antigo, a pedra branca tinha vários usos. Por exemplo, o atleta que vencia algo em Roma recebia uma pedra branca, que trazia dignidade ao seu nome, honra e glória à sua história. Para várias festas no Império, a senha de entrada era uma pedra branca. E no tribunal, enquanto a pedra preta significava condenação, a branca apontava para a absolvição. Pensando na promessa do Cristo exaltado, todas podem ser empregadas pelos crentes. Embora alguns de nós não sejam vencedores aos olhos do mundo, não estejam nas capas de revista, nos programas mais importantes da sociedade, nós seremos vencedores com Cristo para todo sempre na glória, irmãos. Sim, alguns de nós ficam de fora das grandes festas do mundo, não são lembrados, não são sequer convidados. Eu sei, nenhum crente vai faltar à festa do Cordeiro na glória. E sim, por Cristo nós podemos sofrer, podemos até morrer, mas por Cristo também fomos poupados da ira vindoura do inferno. É muita coisa. Por fim, a terceira bênção do texto é: ao vencedor darei um novo nome, conhecido apenas por aquele que o recebe. Não sei se você sabe, mas as introduções das cartas do Apocalipse retomam a apresentação do Cristo exaltado do capítulo 1. São desdobramentos dela. E as conclusões das cartas do Apocalipse nos apontam para o clímax do livro. Todas as promessas nos fazem olhar para o fim do livro. Neste caso, no capítulo 14, nós temos o autor sagrado nos dizendo que os incrédulos recebem o número da besta na testa. Os crentes têm o nome de Cristo na testa. E no 22, capítulo que trata do nosso estado eterno, nós lemos o seguinte: lá já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Essa é a bênção da identificação, gente. Na terra e através dos séculos, os crentes são peregrinos e estrangeiros mesmos. Nós nunca conseguiremos nos encaixar totalmente, não dá. Mas em Cristo, nós já temos um novo status nos céus. Somos filhos de Deus. E em breve, chegaremos à nossa casa. E para sempre seremos membros do reino celestial do Senhor. E o ponto da promessa de Cristo aqui é: diante de tudo que já temos em parte, e do que vamos experimentar plenamente um dia, por quê? Porque você vai se apegar a este mundo.
entregar seu coração em adoração aos seus valores, princípios e sistemas. Por um lado, fora de Cristo, nós jamais encontraremos o que estamos procurando neste mundo. Os falsos deuses de nossa era prometem muito, mas cumprem pouco. O prazer do sexo é passageiro, jovens. A intimidade buscada por muitos jamais será encontrada na mudança de parceiros. A fama é uma coisa esquisita, ela nos trai. Nós somos aplaudidos por pessoas que nos conhecem de longe e por vezes somos desprezados por aqueles com quem vivemos de perto. O dinheiro é bom, claro, em muitos sentidos, pode nos levar ao topo, pode, e também nos deixar sozinhos e infelizes do lado de dentro. A experiência, e não só a Bíblia, prova que nada neste mundo pode nos realizar plenamente. C.S. Lewis estava certo. É como se estivéssemos batendo do lado errado da porta o tempo todo. Por outro lado, perto do mundo, nós estamos perdendo a oportunidade de desfrutar do que já temos em Cristo. Em Cristo temos uma comida que está escondida para aqueles que vivem no mundo. Crianças se alimentam das palavras de seus pais, soldados das palavras de seus comandantes. E os crentes, do que se alimentam? Das palavras de seu Deus. Por isso disse o salmista: provem e vejam que o Senhor é bom. Sabe por que você está com fome de vida? E por que muitas igrejas são fracas na fé? Estamos nos alimentando muito da comida deste mundo e muito pouco da palavra de Cristo. Jovem, você tem uma festa melhor para ir, meu amigo. Eles vão para a festa de Roma, mas voltam vazios na alma. Aqueles que vêm a Cristo, Cristo disse: no seu interior eu armarei uma fonte de alegria, e eis que ela vai jorrar para a vida toda. Sim, você pode passar sem ser percebido pelos poderosos da terra. E daí? Você foi percebido, amado e salvo pelo Todo-Poderoso da glória. Vamos comer da comida que o Senhor tem para nos dar na palavra, e vamos nos banquetear na festa que Ele arma para nós a cada semana. Cristo está entre nós. Quer fazer parte desse time? Gostaria de comer desta comida que satisfaz a alma, beber desta alegria que completa de verdade? O que precisa saber? O que você deve fazer? Falando aos judeus certa vez, Jesus se apresentou como o pão da vida. Ele disse: aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Os israelitas precisavam do maná de Deus para sobreviver ao deserto. Nós precisamos de Cristo para escapar do deserto infernal que está por vir. Sim, Deus pode nos alimentar no deserto desta vida, e Cristo tem poder para nos salvar do inferno. Como, Renan? Escrevendo aos Coríntios e falando da ceia que celebramos mensalmente, ele disse que o Senhor entregou o próprio corpo, e este foi partido por nós para a nossa salvação, para que você não fosse partido de Deus para sempre. Cristo morreu pendurado em uma cruz por seus pecados, para que não ficasse preso a falsas alegrias deste mundo, e para que eu não passasse a eternidade em tristeza e sofrimento longe dele. Cristo se entregou na cruz do Calvário como uma oferta litúrgica.
não era apenas um ato heróico, gente. Não é algo apenas a ser imitado, também é, mas não é o principal. Aquilo era uma oferta de culto, algo que o Senhor instituiu séculos antes, e que tinha por propósito apontar o caminho da salvação. Cristo se entregou como uma oferta no nosso lugar. Deus o Pai a aceitou, sua justiça foi satisfeita e assim os portais da glória se abriram para mim e para você. Você quer entrar? Gostaria de participar conosco? Por graça e em Cristo, o juiz de toda a glória se tornou outra vez propício a nós. Ainda somos pecadores, mas em Cristo já temos a pedra branca que nos dá acesso à presença de Deus. Ainda não desfrutamos de tudo, mas em Cristo Deus nos deu de uma comida espiritual que nos satisfaz aqui e agora. Ainda vivemos em um mundo perigoso, mas em Cristo já temos a esperança do mundo vindouro. Venha conosco. Não seja como aquela criança que não podia segurar a estrela do mar, pois suas mãos estavam tomadas de conchas. Deixe-as cair. Sua justiça própria, suas boas obras, suas tentativas de conquistar a Deus, não funciona. Abandone-as e receba a única coisa que funciona: o que Ele mesmo fez por você em Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e confie nele para a sua salvação eterna. Você vai confiar? E será que nós vamos, gente, confiar em Deus e em sua palavra no mundo em que vivemos? Eu sei que não é fácil. Proteger-se do mundo enquanto se vive nele é complexo, mas é o que o Senhor espera de nós. Não se apeguem a este mundo. A boa notícia é: nós não estamos sozinhos. Temos uns aos outros nesta batalha. É como eu digo a meu filho Kael, que somos São Paulinos, e que o São Paulo é o único 633 do Brasil, não tem para ninguém. Nós precisamos fazer algo parecido, nos encontrar a cada semana para encorajar uns aos outros, motivar uns aos outros, cantar as obras de Deus, contar a história da salvação, relembrar os seus feitos. À medida que cantamos, contamos, relembramos, nós vivemos uma experiência espiritual. Comemos da comida que o mundo não vê, saímos daqui satisfeitos no Senhor. Desfrutamos de uma comunhão íntima e realizadora com Deus, por meio de Cristo. Sim, Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas João viu o Cristo exaltado andando no meio do candelabro. Ele está aqui. Aproprie-se do que Ele tem para você. Afaste-se dos valores, princípios e sistemas deste mundo. E esteja satisfeito com o que Deus tem para você em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, queridos.